Um sentimento inexplicável. Essa é a definição do que sentem os jogadores que passam pelo Vasco da Gama ou hoje ainda vivem a camisa desse gigante da colina. E a gente vai falar aqui neste Fala Gigante exatamente sobre isso. Pois se Maicon, o zagueiro, que nesta tarde deu uma entrevista coletiva, deixou bem claro o seu desejo de permanecer na colina histórica para 2025, o ex-jogador do Vasco e vascaíno de coração Yuri Lara, que hoje se encontra no futebol japonês, deixou bem claro que o sonho de sua carreira é retornar ao Cruz Maltino. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui a vocês nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, falar sobre o desejo de retorno do Yuri, falar sobre a permanência no Vasco da Gama do zagueiro Maicon, falar também, além disso, muitas outras informações, como por exemplo a quitação das dívidas. O Vasco hoje é um clube que já pagou o Atlético Mineiro, pagou ao Lille da França, pagou ao Atlético Tucumã, pagou ao Nacional do Uruguai e vem realmente quitando todos os seus débitos. Além disso, também muitas outras novidades, falar sobre Maracanã, todo esse imbróglio envolvendo o consórcio, falar sobre problemas no STJD com o chileno Gary Medel, que pode pegar uma suspensão de 4 a 12 partidas, ou seja, dependendo da suspensão, Medel poderá estar de fora do Campeonato Brasileiro, pois restam apenas 12 rodadas para terminar o ano. E além dessas, muitas outras informações que preocupam de fato o vascaíno. Porém, informações importantíssimas que você, volta a repetir, não poderá perder. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente aí está na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos. E agora vamos com tudo. Eu já falei com vocês na Corda Vascão que a gente parou um pouquinho nessa semana com relação aos nossos 3 vídeos por dia, mas voltaremos a partir de hoje, dia 13 de outubro, com tudo. Até o final do ano, vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita seriedade, muito profissionalismo e muita vascainidade. Então você que está à procura de um canal, achou. Se inscreva no nosso canal, além disso, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor. Eu quero começar aqui primeiramente com notícias boas, né, vascaíno? Falar sobre aquilo que alegra o torcedor, que se trata principalmente da quitação das dívidas. O Vasco, nesta última terça-feira, recebeu o restante do aporte da empresa norte-americana e nesse momento está com grana para pagar as suas dívidas. O Vasco recebeu um aporte no valor dos 126 milhões de reais por parte dos norte-americanos. E essa grana, parte dela pelo menos, já tinha um destino muito bem encaminhado. Esse destino seria a quitação dos seus débitos. Ontem, o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, confirmou que o Vasco pagou a dívida que tinha com o Galo pelo volante Jair. Inclusive, em palavra aí ao vascaíno.net, ele revelou: o Vasco pagou a parcela atrasada. O valor em questão girava aí algo em torno dos 3 milhões de reais e o Vasco, assim que recebeu o dinheiro, pagou ao valor da parcela do volante. O Vasco aí comprou o Jair, né, e parcelou ele em alguns valores, né. No caso, a compra era um valor total, se eu não me engano, era um valor de 13 milhões de reais, era exatamente isso. 13 milhões de reais foi o valor que o Vasco comprou o Jair junto ao Atlético Mineiro, porém esse valor foi parcelado. A SAF nessa semana pagou exatamente 3 milhões e 320 mil reais, porém outras parcelas já haviam sido pagas. Essa foi a primeira parcela apenas da compra do volante Jair, então o Vasco ainda terá outras parcelas a serem pagas, no caso 2, do mesmo valor ao volante. Então, informação importante aí, é claro, a vocês do Vasco aos pouquinhos, fazendo aí o pagamento desse atleta. Aliás, só uma correção, né? Eu falei que foi a primeira parcela. Essa é a segunda parcela que o Vasco paga ao Atlético Mineiro pelo volante. A primeira foi paga em março, a segunda foi paga agora, ou seja, o Vasco já pagou quase 6 milhões e 600 mil reais ao Atlético pelo jogador. E ainda terá umas 2 parcelas exatamente no mesmo valor, 3 milhões e 320 mil reais, para quitar totalmente o débito pela compra do volante junto ao Atlético Mineiro. Além dessa quitação pelo volante Jair, o Vasco também quitou durante essa semana o valor que tinha com alguns outros clubes. No caso, o Lille da França pelo goleiro Léo Jardim, o Atlético Tucumã da Argentina pelo Manuel Capasso e também o Nacional do Uruguai pelo Pumita Rodrigues. O Vasco quitou
pagamento das parcelas que estavam atrasadas. O Vasco ainda não pagou o valor de uma forma integral, mas pagou as parcelas. Está em contrato que o Vasco queria pagar esse valor em certas parcelas e o Vasco nessa semana também quitou esses débitos. De maneira semelhante ao que aconteceu com o volante Jair. E quem até mesmo se posicionou, né, sobre isso foi o Edmundo. O Edmundo, que hoje aí é um grande ídolo da história do Vasco da Gama, porém, além disso também é um personagem político, né? O Edmundo aí está junto do Pedrinho no lançamento da sua candidatura a presidente do Vasco da Gama. Ele vem apoiando o seu amigo pessoal e também ídolo do Cruz Maltino, ele vem se posicionando de uma forma até mesmo mais contundente com relação à empresa norte-americana. Ele, nesses últimos dias, confirmou que esse aporte da 777, que o Vasco recebeu na casa dos 126 milhões de reais, vieram de 3 empresas diferentes. É importante a gente saber, né, de qual é a fonte, de onde é a origem do valor que caiu nos cofres do Vasco da Gama. De acordo aí com o Edmundo, foram 3 depósitos de 7 milhões de dólares que vieram de alguns lugares diferentes. Inclusive, nessa mesma matéria, no mesmo vídeo, né, que foi uma live que ele fez no canal dele, onde ele confirma esses aportes vindo de 3 empresas diferentes do grupo norte-americano, ele ainda diz que ele é a favor do modelo da SAF, ele gosta disso, do futebol ser separado do clube, mas ele até confirma que não gosta do comportamento da empresa. Ele até, após, né, dizer isso inicialmente, é aí que ele entra no assunto sobre a forma como foram realizados esses aportes. Ele complementa. Uma informação super importante. Os aportes vieram de 3 empresas diferentes que pertencem ao grupo da 777. Ele ainda até confirma. Por isso é que vieram os valores de forma fracionada. Foram 3 depósitos de 7 milhões de dólares, que trazendo aí para nossa moeda, dá algo em torno dos 35 milhões de reais. Ele até finaliza, parece uma pirâmide, sei lá, isso me deixa muito preocupado. Então o Edmundo aí, que hoje, volto a repetir, é um personagem de fato que vai muito além apenas da idolatria Vasco da Gama e torcedor, é um personagem que hoje também está está muito envolvido com a política do Vasco, visto que está apoiando um candidato à presidência do Vasco, que é amigo pessoal. Então, vai com toda certeza se posicionar, e sobre isso eu até acho legal sim, porque olha só, meu amigo torcedor, eu não quero alguém que entre dentro do Vasco e fale assim, a empresa norte-americana é um grupo de mil maravilhas, não erra, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo, não está. Então eu quero sim um presidente, um personagem político que entre dentro do Vasco não com o objetivo de fazer nenhum tipo de confusão, de criar problemas, de criar discórdia entre o Vasco e o grupo norte-americano. Não é isso que eu quero e não é isso que eu tô falando. Porém, eu quero um presidente que vá para dentro do Vasco da Gama e faça críticas, e pergunte, questione, o que será que está acontecendo? Como está sendo feitos os aportes? Quem é de fato esse grupo norte-americano? Como que as coisas funcionam? Eu não quero alguém que abaixe a cabeça para eles e aceite tudo o que está acontecendo e tudo que está vindo por parte dos Estados Unidos, mas eu também não quero alguém que, é claro, crie grandes confusões. Eu quero alguém que tenha um senso crítico, e o senso crítico é sempre muito legal de existir em qualquer área de atuação. E pelo visto, o Edmundo, o Pedrinho, o Felipe, esses personagens aí importantes da história do Vasco que entrarão agora na política, vão entrar dentro do Vasco caso entrem com esse senso crítico. Acho muito legal realmente ver o que está acontecendo. E olha, vascaíno, já que estamos falando, né, sobre essa situação envolvendo aí, no caso, problemas extra-campo, falando um pouquinho fora das 4 linhas, vou prosseguir, falando sobre Maracanã, porque é até um assunto que tem muito a ver com a 777, né? A 777 tem esse grande desejo de ter o Maracanã em suas mãos. E qual a informação que tivemos agora sobre o Maracanã, nesses últimos dias, que tem tudo a ver com o torcedor vascaíno e tudo a ver com aquilo que a gente sempre comenta aqui nos nossos vídeos. A gente sempre vem comentando com vocês que o grande problema do Maracanã não ser utilizado pelo Vasco não é um cuidado do gramado por parte do consórcio. O consórcio não libera o Maracanã ao Vasco da Gama, não pelo gramado. Não é para que o Vasco prejudique o gramado. O consórcio não libera o Maracanã para o Vasco com medo de danificar o gramado. Não é por isso. A gente sabe muito bem que não é por isso. A gente sabe muito bem que os motivos são outros. Nós temos essa convicção. E aí, meu amigo torcedor, isso ficou ainda mais claro nestes últimos dias. Pois o que aconteceu? O Flamengo vai mandar um jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã. Um clássico dos milhões. Esse jogo acontecerá no dia 22. E terá uma final no dia 4 de novembro da Libertadores. O que a Conmebol pediu ao consórcio, pediu ao órgão que administra o Maracanã, que hoje é a dupla Fla-Flu,
Olha só, a final vai ser dia 4. A gente quer pelo menos 20 dias no Maracanã nas nossas mãos pra gente melhorar o gramado. E a Conmebol melhora. A última final que aconteceu entre Palmeiras e Santos aqui no Maracanã, cara, o gramado ficou absurdo quando esteve nas mãos da Conmebol. A Conmebol sabe o que fazer com o gramado do Maracanã e qualquer outra instituição, sem ser o consórcio, eu tenho convicção que saberá. Porém, o Flamengo pediu para que não fosse 20 dias, mas apenas 13, porque vai ter esse clássico contra o Vasco da Gama no dia 22, e o Flamengo gostaria de utilizar o Maracanã para atuar nesse clássico. Ok, a Conmebol liberou. Então a Conmebol não terá mais 20, porém apenas 13 dias para melhorar o gramado. E aí sabe o que aconteceu agora, meu amigo torcedor? O Flamengo também está pedindo a Conmebol para utilizar o Maracanã no dia 29 de novembro, fazendo com que a Conmebol não tivesse mais apenas 20 nem 13, porém 7 dias apenas de melhora no gramado. Sabe o que isso significa? Olha, 7 não, 5 dias de melhora. Sabe o que isso significa, torcedor vascaíno? Isso significa, isso fica nítido, isso fica claro, que a dupla Fla-Flu, o consórcio do Maracanã, nunca se preocupou com o gramado do Maracanã. O interesse sempre foi excluir o Vasco da Gama, para que o Vasco não consiga aumentar a sua receita através do equipamento público, até porque o Vasco jogando no Maracanã pode ter uma receita de 4 milhões por partida, e jogando a São Januário essa receita chega no máximo a 1 milhão de reais. E além de tudo, o Vasco fazendo uma linda festa muito mais bonita que faz Flamengo e Fluminense dentro do estádio Mário Filho, no palco do estado do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro. É claro que eles não querem isso. Então é importante, informações como essa para abrirem nossos olhos e vocês entenderem que o problema de Flamengo e Fluminense não liberarem o estádio para o Vasco nunca foi apenas por gramado. E não é o gramado. O problema é medo, é respeito pela instituição Vasco da Gama. Então é muito complicado, mas são por atitudes como essas que a gente fica triste, fica chateado, mas vê que realmente o motivo é muito diferente do que o que eles colocam na mesa. E é bom o Vasco pegar tudo isso que está acontecendo para usar lá em juízo. Ó, aqui o que o consórcio fez, tá vendo? Não há cuidado com o gramado. Eles não querem ter cuidado com o gramado não, eles querem apenas excluir o Vasco da Gama do estádio Mário Filho. E outra informação importante também que acaba saindo um pouquinho das quatro linhas, a gente vai fazer questão de falar aqui com vocês, vai acabar embalando já no assunto do zagueiro Maicon, é sobre o Medel. Medel, infelizmente, torcedor vascaíno, com aquela expulsão que ele teve contra a equipe do Santos, e sinceramente, a gente via que o Medel estava um pouco alterado sim, mas é dele, o Medel é um chileno, um cão de guarda, pitbull, ele fica mais agitado assim em alguns determinados momentos da partida, e diante do que aconteceu a gente viu que ele ficou muito mais agitado do que o normal, ficou fora da caixinha de fato. Mas é um jogador importante, e não foi pra isso tudo, ele não socou ninguém, não agrediu ninguém, não deu cotovelada em ninguém, não tem motivo pra isso. Mas o STJD denunciou o Gary Medel e o julgará de uma suspensão entre 4 a 12 partidas. O que isso significa? O Vasco só terá mais 12 partidas pela frente, ou seja, dependendo da suspensão, o Medel poderá ficar de fora durante todo o restante do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça poderá tirar o Medel de todo o Campeonato Brasileiro. E sabe o que é mais interessante? É que o Jair também foi punido por essa mesma suspensão. O julgamento ainda não aconteceu, o Vasco está com efeito suspensivo, mas o Jair também foi colocado, foi julgado exatamente com a possibilidade de uma suspensão de 4 a 12 partidas. Gostaria muito de entender qual é o critério disso, e me preocupa. Me preocupa por saber que eles vão tentar de todas as maneiras possíveis rebaixar o Vasco. Que agora até tirarem o Medel, eles vão querer tirar, ó, sem justificativa nenhuma. Infelizmente. E quem acaba, entre aspas, perdendo, quem perde com isso é todos nós, é o Vasco, é o torcedor, mas quem ganha com isso, entre aspas, é o Maicon, né? E é por isso que eu falei que a gente já iria entrar nesse assunto. O Maicon é o zagueiro do Vasco que quando o Medel não está, ele ganha a vaga titular. Por exemplo, no último sábado, quem foi titular do Vasco quando o Medel não estava? Maicon. Na próxima partida contra o Fortaleza e São Januário, quem será o titular? Maicon. É assim com o God of Zaga. E o zagueiro que chegou aí sem moral nenhuma no Cruz Maltino, hoje se torna uma peça importante. É um reserva imediato desse sistema defensivo do Vasco. A gente não vai adentrar muito ao assunto disso neste Fala Gigante, mas ele falou sobre o seu desejo de permanência no Gigante da Colina, que é muito legal de se ouvir. E aí a gente vai trazer esse vídeo aí a vocês. Dê uma olhada nas palavras do Maicon, que chegou com uma peça dispensável e hoje praticamente se torna indispensável
para o Vasco da Gama. A minha intenção aqui do Vasco é permanecer. Tenho trabalhado para isso, vou fazer o meu melhor para isso. Eu trabalho todos os dias como se fosse o último dia, não sei o dia de amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas enquanto eu estiver vestindo essa camisa, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para que as coisas aconteçam da maneira com que ambos queiram. E aí, torcedor vascaíno, o que você acha do Maicon? Uma peça importante, não importante? Deixe a sua opinião nos comentários. E olha, sinceramente, eu não duvido de uma possibilidade de permanência, não. A gente olhando para o sistema defensivo do Vasco, o Vasco conta hoje com o Medel, pelo lado direito. Conta com o Capasso, que normalmente, visto a sua carreira, gosta de atuar mais pelo lado esquerdo. Conta com o Léo, que também atua pelo lado esquerdo. Conta com o Robson, que não se deu bem no sistema defensivo e não deve ser utilizado mais nessa posição na temporada. Conta com o Lincoln, que é um zagueiro da base. Conta com o Miranda, que é um zagueiro que sairá no final da temporada, já está confirmado. E conta também com o Zé Vitor, que é um zagueiro que vem pouco sendo utilizado por Ramon Arreu Dias, quase nunca. E Maicon. Ou seja, o Vasco tem na sua zaga muitos atletas, porém pouco utilizados. De todos, apenas 3, de fato, entram no sistema defensivo do Vasco, que é Léo, Medel e Maicon. O Capaz está machucado e quando retornar deve ganhar mais possibilidades. Então o Vasco tem 4 zagueiros nesta temporada utilizados. E o Maicon se inclui nesses 4. Por que não seguir com esses 4 para o ano que vem? Fica a dúvida. A possibilidade sim de uma permanência do Maicon, torcedor, não é tão distante assim não. Vejamos. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Yuri Lara de uma forma também rápida e muito legal. Pois Yuri Lara, o canal Atenção Vascaínos, nesta manhã de sexta-feira 13, falou sobre seu desejo de retorno ao Cruz Maltino. Em palavras, ao ser perguntado sobre o Vasco, ele disse, que sonha sim voltar ao Vasco da Gama, sem dúvidas, que é um dos grandes desejos de sua carreira. Ele é um vascaíno de coração, ele é um cria, aí não da barreira do Vasco, mas das arquibancadas de São Januário. Ele sempre frequentou as arquibancadas de São Januário como um torcedor. Então ele se viu aí num momento muito legal, ano passado, em vestir a camisa do seu clube do coração. Isso foi um momento muito legal para a carreira de Yuri Lara. E ele até falou durante a entrevista que concedeu ao Atenção Vascaínos que nunca imaginou que a sua despedida iria ser tão rápida. Chegaria num ano e sairia no final dele. Mas ele, infelizmente, até deixou bem claro que era uma decisão que ele teria que fazer. Pela questão financeira, ele recebeu uma proposta de 3 anos do futebol japonês, onde ele iria receber muito bem, poderia ter condição de dar aí uma condição financeira melhor à sua família, o que fez com que ele, de fato, cedesse essa oferta e fosse para o futebol japonês. Ele termina aí essa entrevista dizendo, como eu falei, se eu tomo essa decisão com o coração, no caso, ao invés de tomar uma decisão de uma forma racional, ele com certeza estaria no Vasco da Gama. Mas ele finaliza dizendo, eu espero poder voltar um dia a vestir a camisa do Vasco da Gama. Yuri Lara, que é um pitbull que, olha, meu amigo torcedor, fez falta, hein? No início do ano, principalmente, agora ainda faz falta, seria uma peça importante aí para esse elenco, mas fez muita falta. Com a camisa do clube japonês nessa temporada, já são 26 partidas, 3 gols marcados, hein? E 1 assistência. Yuri que passou ano passado sem fazer nenhum golzinho com a camisa do Cruz Maltino. Mas é uma peça aí que com certeza voltará um dia, tomara, e dará alegrias ao torcedor. Você aceitaria Yuri Lara de volta? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O Pitbull da Colina quer voltar. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, desta sexta-feira. E voltaremos, é claro, já com Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.